Boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez e você que é membro de nossa igreja. Como nós estamos felizes de estar aqui reunidos. Já aproveita, já pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque hoje, com certeza, nós estaremos sendo abençoados ao receber a palavra do Senhor e com a oportunidade de glorificá-lo enquanto igreja. Afinal de contas, através do sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. E sabendo disso, nesse momento, nós estaremos orando, entregando esse momento e nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada por cada pessoa, Senhor, que recebeu esse link, cada pessoa que está aqui conectada. Senhor, nós te agradecemos, porque a despeito da nossa semana, a despeito das notícias, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. E como, Senhor, ouvimos no domingo passado, sabemos que a terra onde nós estamos hoje é boa, é terra fértil. Obrigada, Senhor, porque contigo nós conquistaremos e traremos o teu reino. Esteja conosco durante esse culto, receba cada adoração, nos prepara, Senhor, para consagrar, Senhor, esse culto diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora também vamos ler a palavra do Senhor? O versículo sempre aparece aqui na tela, mas eu te convido, você que tem a Bíblia de papel, a folheá-la, pegar aí um marca-texto para poder deixar marcado as palavras que nós estaremos lendo hoje, que se encontra lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. Repetindo, Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 7. Passamos então a leitura bíblica, que diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da sua glória. Esse é o nosso Jesus, o seu sangue nos trouxe esse privilégio. Então eu te convido a adorá-lo também, através dessa palavra, através do seu movimento de levantar onde você está, louvando ao Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. Nós estaremos cantando, à medida que o louvor for entoado ao Senhor, está aparecendo na sua tela também as formas que você pode contribuir com as suas ofertas e para o avanço do reino de Deus. Vamos louvar ao Senhor? Se coloque de pé, igreja. Vamos juntos com alegria cantar seu sangue. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas eu já venci. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor.
irmãos? Todas as quartas-feiras dos nossos cultos presenciais, nós tínhamos o costume de chamar quarta de oração, culto de oração, porque nós nos reuníamos para isso, nós chegávamos primeiro para que pudéssemos estar orando junto, em comunidade, como igreja. E eu te convido você a essa volta à essência, para nós darmos continuidade a essa cultura de oração. Se possível, pare tudo o que você está fazendo e vamos orar nesse momento. Cada quarta-feira nós estamos trazendo uma temática e uma base bíblica para isso. E hoje, nessa quarta-feira, nós estaremos orando pelas eleições. Domingo agora nós estaremos votando. E hoje eu te convido para orar por esse voto, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus abra nossa mente, não só em relação à decisão da presidência, mas todos os poderes que nós estaremos delegando a partir do nosso voto. Então eu te convido para orar. Nós teremos 1 minuto e meio para cada um estar orando em sua casa, logo após encerrar nesse momento uma oração de fechamento. Então vamos orar? Vamos estar orando pelas eleições no Brasil. 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Pai, porque o Senhor está presente hoje em cada casa, em cada lugar onde estamos hoje reunidos para clamar diante do Teu altar. Nós oramos, Senhor, pelas eleições que vão estar acontecendo, Pai, no próximo domingo. Senhor, nós oramos como Teu povo e filhos. Nós nos humilhamos diante do Senhor, nos prostramos, Senhor. Buscamos a Tua face, Pai, clamando a Ti, para que o Senhor possa estar sarando a nossa terra, sarando a nação brasileira, Senhor. Traz arrependimento ao nosso coração de caminhos errados, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados. Nós clamamos, Senhor, por eleições justas, Pai, e pacíficas. Traz sabedoria ao Teu povo, Deus. Abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a realidade do reino de Deus para a nação brasileira. Nós declaramos sobre a nossa nação paz, justiça e alegria em nome de Jesus. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que seremos uma nação próspera em todas as áreas, uma nação segundo o coração do Senhor. Pai, nós oramos para que
o Senhor possa estar colocando nas cadeiras dos devidos poderes, Senhor, governamentais, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Tua palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha estar nos derramando sobre nós conhecimento e sabedoria para elegermos, Senhor, os nossos representantes. Seja, Senhor, com a Câmara dos Deputados estaduais, federais, Senhor. Pai, escolha, Senhor, a cadeira dessa presidência. Vá à frente, Senhor, cumprindo a tua vontade, Senhor, sobre a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, acreditando que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora no momento em que você pega a sua folha, pega a sua caneta para anotar aquilo que Deus tem para trazer aos nossos corações através da palavra dele. Então vamos juntos receber o alimento da parte do Senhor aos nossos corações. Amados e queridos irmãos, é maravilhoso nós nesta noite estarmos juntos com o único intuito de nós, nesta quarta viva, ouvirmos a voz de Deus, cultuarmos a esse Senhor, celebrarmos a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E por conta disso eu convido você nesta noite a juntos lermos este texto que enfatiza esta declaração maravilhosa. Eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia no Salmos 126, do versículo 1 até o versículo de número 3. E esse texto fala sobre cânticos de romagem, ou seja, diretamente a respeito do consolo para os que choram. E o versículo 1 ele nos diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E é por conta disso que eu convido a você nesta noite a juntos nos alegrarmos nesta reflexão que visa tão somente levá-lo a uma potencialização daquilo que Deus almeja e deseja fazer sobre e através da sua vida. É interessante quando nós começamos a estudar esse texto, em que os autores dizem que existem cânticos, e esses cânticos são chamados como cânticos de romagem. Alguns dizem que esses cânticos são tidos como cânticos de degraus. E a bem da verdade, esses cânticos eles são chamados de cânticos de subida. Esses cânticos eles passavam a fazer parte do povo judeu, do povo de Israel. Eles usavam estes cânticos quando eles estavam caminhando em meio a uma caravana, a uma romagem. E nessa caravana eles começavam a cantar, eles começavam a realmente recitar, a falar, a proferir esses cânticos que tinham o intuito de expressar experiências, e não apenas experiências, mas sentimentos. Esta é uma realidade das pessoas, quando por vezes algumas pessoas quando estão tristes, não sabem como expressar essa tristeza, ou por vezes estão alegres e não sabem como falar acerca disso. Elas usam os cânticos ou usam a poesia, a música para tentar mostrar, falar às pessoas aquilo que elas estão sentindo.
Os salmos, eles mostram que existem 15 cânticos de romagem. Esses cânticos, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Dentre esses 15 salmos ou 15 cânticos de romagem, existem 4 que Davi foi um dos autores. O Salmo 122, o Salmo 124, os Salmos 131 e os Salmos 134. Esses salmos, 15 salmos, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Um desses salmos também, alguns autores dizem que ele fora ditado, ou cantado, escrito pelo rei Salomão, que é o Salmo 127. E é interessante a gente pensar acerca disso, porque eles nos trazem algumas mensagens. Quando você começa a olhar esses salmos, eles começam a se intitularem como expressão da realidade do que aquelas pessoas estavam vivenciando. O Salmo 120 fala sobre contra as más línguas. O Salmo 121, que é o salmo conhecido, eleva os olhos para os montes, ele fala sobre Deus, o fiel guarda dos homens. O Salmo 122 fala sobre a oração pela paz de Jerusalém. O Salmo 123, ele fala sobre solicitude, clamor pelo auxílio, pela ajuda do Senhor. O Salmo 124 fala sobre Deus, o nosso Deus, protetor e o nosso libertador. Quando chegamos, enfim, no Salmo 125, ele fala sobre a fé inabalável. E o texto qual hoje enfatizaremos é o Salmo 126, que fala sobre o consolo para os que choram. Não apenas isto, mas esses homens, quando eles caminhavam e andavam nessas caravanas, eles se dirigiam para as grandes festas anuais. E essas grandes festas anuais, eles levavam ofertas que deveriam ser depositadas diante de Deus. Eles levavam não apenas ofertas, mas animais que deveriam ser sacrificados no altar do Senhor. Percebam que eles vinham de todas as partes. Eles vinham da Palestina, uma área mais próxima, mas também eles vinham de outras regiões e outros lugares, e agora eles se juntavam e se dirigiam para o Monte Sião, a cidade de Jerusalém, o local central para adoração a Deus. E é interessante nós pensarmos nisto, porque quando nós centralizamos a nossa adoração a Deus, nós passamos a ter experiências como estes homens que vêm falando acerca de tudo aquilo que eles vêm atravessando. É interessante quando você pega do Salmo 120 até os Salmos 134, parece que eles vêm de um local distante, e ao longo desta caminhada, por cada situação, dificuldade, problemas, circunstância que eles atravessam, eles vão se aproximando da cidade, vão se aproximando do Monte Sião, vão se aproximando daquele local de adoração, e no Salmo 134 é como se ocorresse aquele desfecho, aquela parte final onde eles passam a adorar a Deus. É bem, na verdade, a nossa vida neste mundo é uma vida de peregrinação. Nós não pertencemos a este mundo, nós passamos simplesmente por este mundo. E quando nós começamos a aprender com esses homens que ao longo desta caminhada,
eles foram se aproximando, eles foram se aprimorando, eles foram crescendo, eles foram conhecendo a Deus, o desejo de Deus, quando Ele nos passa esta verdade acerca deste texto, acerca deste Salmos 126, apenas nesses 3 primeiros versículos, Ele nos leva a entender que Deus, Ele tem uma mensagem para nós. Quer seja a nossa vida em meio às circunstâncias fáceis ou difíceis da vida, mas Ele tem uma mensagem direta para as nossas vidas. E uma das mensagens que, ao olharmos este texto, Ele nos apresenta que o consolo dos que choram nos alcança quando o tempo de Deus passa a ser o nosso. Perceba que não é o nosso tempo que passa a ser o de Deus, mas o tempo de Deus passa a entrar na nossa vida. É como se nós disséssemos que o kairós de Deus, o tempo divino, o tempo do Senhor Deus, passa a entrar no nosso cronos, passa a entrar na nossa realidade. E quando isto acontece, o autor diz que o Senhor passa a restaurar. Quando o tempo de Deus passa a entrar na nossa vida, o Senhor Deus passa a restituir. A bem da verdade, passa a ocorrer uma reviravolta passa a acontecer na sua vida. Nada fica como era antes. Quando o tempo de Deus entra na sua vida, a forma de você dialogar com a sua família se torna diferente. A forma de você tratar os seus familiares, aqueles que por vezes são seus amigos, passam a chamar a atenção. É como se Deus naquele exato momento começasse a levar você a ter uma capacidade de olhar a vida, os desafios da vida, mas não apenas olhá-los, mas encará-los da maneira que o Senhor passa a nos orientar. É interessante nós pensarmos que Deus, Ele almeja e deseja que nós encaremos as coisas deste mundo da forma como Ele nos orienta. E a pergunta que eu lhe faria nesta noite é: será que aquilo que tem se colocado diante de você, você tem encarado isto da sua maneira ou da maneira de Deus? Você tem encarado isso no seu tempo ou no tempo de Deus? Como você tem encarado os desafios da vida? Como você tem olhado esses desafios? Esses desafios, eles têm um objetivo em especial para o crente em Jesus Cristo, diferentemente daquela pessoa que não conhece a Cristo. As lutas, por vezes, dificuldades da vida, talvez para aquela pessoa que não conhece a Cristo, tende a destruí-lo. Mas para o cristão, para aquele que conhece a Cristo, as lutas, e poderíamos dizer provações da vida, aquelas que Deus permite que você as passe, tem o intuito de não destruir você. Mas a gente sabe, tal como nos diz um ditado popular, que aquilo que não destrói você, tende a te fortalecer. Você passa a ter agora uma couraça, você passa a ter uma força maior, você agora passa a ter uma capacidade não apenas de encarar aquilo ali, mas superar aquilo ali. E você o faz como Deus assim o determina, no tempo certo e no momento de Deus. Ou seja, acontece uma reviravolta e Deus deseja realizar essa reviravolta na sua vida. Certamente, quando o autor ele se embasa neste cântico e ele começa a demonstrar acerca daquilo que Deus havia restaurado, ele pôde claramente dizer que o tempo de Deus passa a ser o nosso tempo quando Ele nos coloca no lugar que temos acesso a Ele. Ou seja, quando nós temos acesso a Deus, o medo
passa a perder a vez. Não que o medo talvez não passe mais a existir, mas aquele medo, aquele terror que inicialmente existia na sua vida, o renovo de Deus, o auxílio de Deus, a força de Deus passa a entrar na sua vida, e aquilo que até então era temores. Digo sim temores, porque os temores fazem parte da nossa vida. Talvez você tenha um temor ou alguns temores, e qual será o seu temor? Qual será a sua luta? Qual será a sua dúvida? Talvez seja a possibilidade de continuar com o seu lar, com a sua família, eu não sei. Existem alguns que têm o temor de perder, sim, a sua visão. Eu conversava nesse domingo com um irmão que necessitará fazer uma cirurgia e certamente neste momento deva existir temor a esta pessoa, mas eu quero dizer, não apenas a ele ou a ela, a você, querido irmão, que deixe a graça, o cuidado de Deus alcançar você, e quando você permitir isto, esse temor, essa dúvida, essa dor, ela vai se desfazendo passo a passo, dia após dia, tal como acontecia com este grupo que ia caminhando, cantando, tendo experiências com Deus, realidades vivenciadas com Deus, para alcançar aquele momento tão marcante em suas vidas. O tempo de Deus não apenas passa a ser o nosso Deus, o nosso tempo, mas não apenas isso, mas ele se transforma em sonhos. É como se fosse um sonho, e talvez aquilo que você hoje considera como um sonho, aquilo que certamente talvez hoje você considera como algo duvidoso, ou como uma impossibilidade, eu quero dizer que Deus, ele quer tornar uma realidade quando o tempo dele entra na sua vida. O que talvez para você seja o impossível, o que talvez para você seja algo dificultoso, o que talvez você imaginou no início desse ano, onde você fez inúmeras projeções, talvez relatou inúmeros desejos, e talvez alguns deles não tenham acontecido, talvez nenhum deles viesse a acontecer ou veio a acontecer nesta época, mas o fato é que Deus é através de Cristo Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Se for o tempo de Deus, o desejo de Deus e a vontade de Deus, Ele deseja ajudar você. Ele deseja tirar você deste momento dificultoso. Ele deseja realizar aquilo que o autor aqui fala sobre o consolo. O consolo de Deus é um consolo claro. O consolo de Deus é um consolo verdadeiro. O consolo de Deus, ele faz com que a nossa boca, ela se encha de riso, tal como nos fala o texto do versículo de número 2, quando diz que a nossa boca, ela se encheu de riso. E a nossa língua de júbilos. Queridos, como é maravilhoso nós podermos vivenciar estas verdades. Eu quero pensar com você nesta noite que, quando Ele faz isto com você, a lamentação e o gemido perdem espaço. Talvez a sua vida ao longo desses dias tenha sido uma vida de lamentação, de indagações. Senhor, por que ocorreu isto? Meu Deus, por que o Senhor permitiu que isto alcançasse a minha vida? Mas o Senhor começa e deseja demonstrar a você que o tempo dele ainda não te alcançou. A vontade do Senhor ainda não se cumpriu plenamente na sua vida, porque quando ela se cumprir, o lamento e o gemido de Deus, ele vai mudar a história
e o curso do seu viver. Queridos, quando a lamentação ela perde o efeito e o gemido não mais tem razão para alcançar a sua vida, isto passa a ocorrer porque você passa a estar blindado. As dificuldades elas chegam a você, as lutas elas te alcançam, os problemas eles por vezes parece que andam ao seu lado, mas o Senhor concede graça, o Senhor concede poder não para que esses problemas não se aproximem de você, mas que ao se aproximarem de você, você tenha a condição de sorrir, de se jubilar, de se alegrar, de louvar a Deus. E se porventura isso não está acontecendo com você, nesta noite Deus está querendo dizer a você que você deve fazê-lo, ainda que você não possa ver com os seus olhos físicos, materiais, essas realidades, porque podem aparentar sonhos, mas se o tempo de Deus alcançar você, elas se tornarão realidade. Finalizando, quando nós pensamos que Deus ele não apenas faz algumas coisas, não apenas faz coisas meras ou importantes para alguns, mas Ele faz grandes coisas. Ele não apenas faz algumas coisas, mas Ele faz grandes coisas. Coisas que têm um efeito nesta terra e na eternidade. E para tanto Ele deseja usar a sua vida, usar a sua experiência de vida. Deus, quando Ele fala grandes coisas, queridos, Ele quer dizer que você é um bendito de Deus. É interessante nós pensarmos nisto, porque o inimigo de nossas almas não quer que nós venhamos a entender o que significa ser um bendito de Deus. E o bendito de Deus é aquela pessoa que Deus colocou como alvo das bênçãos do Senhor. É como se Deus apontasse para você, e ao apontar para você, Ele dissesse assim: eu vou te abençoar. Você é bendito de Deus porque Deus agora fez de você um alvo das bênçãos do Senhor, e Ele deseja dizer a você que Ele vai te abençoar. Ele não poderá te abençoar, mas Ele quer dizer que isto é uma certeza, é uma realidade. O inimigo de nossas almas tem toda a intenção de não permitir que você acredite nisto. Ele tem a intenção de realmente tirar esta verdade, porque é um princípio bíblico, é uma verdade bíblica, e ele fala a você: olha, você é bênção, você é alvo das bênçãos de Deus, você é alvo do cuidado de Deus, você é alvo da graça de Deus, você é alvo do amor do Senhor. E por que Deus faz isto? Deus faz isto em primeiro lugar porque Ele quer deseja que a sua vida se transforme em um testemunho vivo das bênçãos de Deus. Por isso que Ele diz que então entre as nações se diziam. Deus almeja e deseja que as pessoas que vivem ao seu redor possam olhar para a sua vida e possam dizer: olha, eu não sei como ele alcançou, ele conseguiu passar por essa dificuldade, por este problema, por essa circunstância, mas quando eu olho para ele, eu posso ver que a vida dele se transformou em louvor, se transformou em júbilo, porque ele confiou em Deus. É a fé inabalável em Deus, e Deus almeja, ao longo da sua caminhada, que em meio às dificuldades, aos problemas, às circunstâncias desta vida, você mantenha a sua caminhada de fé, ainda que por vezes seja chorando, mas não permita que esse choro se transforme em murmuração, mas se permita ser alcançado e cuidado deste Deus,
a fim de que a sua vida venha alcançar tantas outras vidas para a glória e honra do Senhor. Por isso, nesta hora, eu gostaria de orar com você e pedir as bênçãos de Deus para você neste momento. Feche os seus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Senhor Deus, que o consolo, que a graça, que o cuidado de Deus sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre este jovem, sobre este ancião, sobre este homem, sobre esta mulher, venham alcançar neste exato momento a vida dessas pessoas para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor te abençoe para a glória e honra de Deus. Amém. 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 Chegamos ao final dessa celebração. Que palavra abençoada. Meus irmãos, lembrando que é importantíssimo os comentários dos irmãos, né? Aquilo que o Senhor fala no seu coração durante o culto. Comente aqui, deixe seu comentário, porque dessa forma a plataforma do YouTube entende a relevância do que nós estamos fazendo aqui, levando a palavra para um alcance ainda maior de pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, inclusive a sua inscrição no canal, né? Então faça a inscrição, acione o sininho e fique atento ao grupo do WhatsApp, porque esse domingo, em especial, nós teremos algumas mudanças, então fique atento às informações. Amém? Que Deus te abençoe e até domingo!